Oi, nesse vídeo eu vou falar sobre o pecado de prostituição. Também se enquadra o pecado de fornicação, que é quando um casal faz sexo antes do casamento, quando tá namorando, tá noivo, quando tá ficando, e todo tipo de pecado envolvendo a prostituição, né? Também se enquadra o pecado de masturbação e e tantos outros, né? Impureza de pensamento, imaginação perversa. Eu vou começar lendo aqui o versículo que eu tirei de base, que ele se encontra no livro de Oséias. Oséias, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. Então aqui, o próprio Deus está falando sobre esse pecado de prostituição e, e faz referência sobre o homem não querer corrigir os seus caminhos tortuosos, seus caminhos pecaminosos, e não querer buscar o Senhor. Então, uma das formas que a gente, a principal, né, o próprio Deus está falando, conhecer o Senhor é uma coisa que vai trazer limpeza para a alma, limpeza para a mente. A gente vai aprendendo, a gente vai praticar a palavra, praticando a palavra, a gente vai se limpando, o inimigo vai ter menos domínio na nossa mente para lançar seta, o nosso caráter vai ser transformado, e ia ser muito importante meditar no livro inteiro. O livro de Oséias é um livro pequeno, acho que tem 13 capítulos, 14 capítulos, e fala sobre prostituição, né? Deus faz uma alegoria, mas é o livro da Bíblia que tem mais riqueza sobre esse pecado de prostituição. Sobre filhos fora do casamento abençoado por Deus. E o pecado, esse pecado sexual é um pecado que a maioria das pessoas tem fraqueza, tem que trabalhar, tem que buscar libertação. Primeiro a gente começa lendo a Bíblia, conhecendo a vontade de Deus, lendo. É muito importante, gente, ler a Bíblia inteira, sabe? E não só uma vez, mas ter o hábito de ler, reler, porque às vezes a gente vai ler um versículo, só que não tem o entendimento. Então a gente vai entender outras vezes que a gente vai fazer a leitura e Deus vai dando entendimento aos poucos. Se eu ficar só orando, só jejuando, se eu ignoro a palavra, eu não vou conseguir a minha libertação. Porque até para a gente orar da maneira certa, a gente precisa ter o conhecimento da palavra para saber o que Deus espera da gente, né? E eu vejo assim uma coisa que o que mais Deus fala, né? O próprio Deus fala na palavra dele. Quando é Deus falando mesmo, é sobre conhecer a palavra dele e praticar todos os mandamentos que ele nos deu. Então, né, tem pessoas que são muito atacadas nessa área de pensamentos impuros, tem homens, também mulheres assistem vídeos que são de pornografia, coisa assim, que vai ser uma rede, né, a pessoa fica presa, não consegue sair, não tem como sair de nenhum pecado, inclusive do pecado de prostituição, sem o auxílio da palavra, sem fazer a leitura. A palavra vai sendo implantada no nosso coração, né? E aquela sementinha que foi plantada, ela vai ser regada com mais palavra, mais leitura. Depois que a gente entende que não dá para fazer nada sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a vontade de Deus, aí sim a gente vai saber orar da maneira que agrade a Deus, a gente vai saber jejuar, né, de forma estratégica, não confiando que ficar sem
o alimento, vai acontecer alguma coisa se a gente não tiver mudança de comportamento, mudança de pensamento. Eu, como uma experiência própria, eu percebi que a nossa vestimenta também influencia, tem grande influência nessa parte de contaminação sexual. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Eu eu tive a compreensão de que o corpo não deve estar modelando que outras pessoas vejam o formato do corpo. Eu comecei a usar calça reta, calça de moletom mais larga, que não cola no corpo. E eu estou vendo muita diferença na minha vida. Estou vendo muita diferença mesmo. Porque a forma que a gente se veste impacta até no mundo espiritual. Eu me cobrindo, eu já não usava muito short, não usava mesmo short curto, nem mostrar decote, essas coisas. Mas eu usava calça skinny e depois comecei a usar calça flare, que ela é justo na parte da coxa, e depois na canela ela é mais larga. Mas agora eu mudei, né? Agora eu uso calça de corte reto, saia, calça de moletom, porque às vezes a gente precisa trabalhar, né? Não dá para trabalhar de saia. Mas a vestimenta é uma coisa que influenciou muito, uma coisa que eu fico muito feliz por estar colhendo o resultado da decisão que eu tomei de melhorar as minhas vestes, né? E assim, o benefício é meu, né? Porque a gente, para herdar os céus, a gente precisa se desprender. E por mais que seja uma coisa simples, eu sofri no começo. Eu sofri, parecia que estava arrancando um pedaço de mim, quando eu me desfiz das minhas calças, de calça leg, que às vezes a gente usa para caminhar. Então, mas hoje eu não me afeta em nada. Hoje eu estou super bem. O meu pensamento hoje está mais para modéstia. Então, eu sei que essas coisas agradam a Deus, que Deus quer que a gente seja diferente, né? Não que a gente seja parecido com o mundo. É muito importante cada pessoa fazer uma análise da sua própria vida, ver o que está assistindo, o que anda assistindo, mesmo que alguém não acesse um site porno, mas está lá na rede social, aí está lá, mulher com mini short, dançando ali em frente da câmera, e isso pode plantar uma semente de contaminação, e as pessoas, se a gente estiver presa a esse tipo de pecado, né, nenhum pecado, se a gente estiver presa nessas impurezas, é impossível herdar a salvação. Eu gosto do apóstolo João, né, que ele fala, eu acho que é na primeira carta de João, ele fala que qualquer pessoa que tem em Jesus essa esperança, que é a da salvação, se purifica a si mesmo, assim como ele é puro, né? E a gente está nessa corrida para tentar, confiando, com esperança que a gente vai ser salvo, né? Então, é muito importante a gente analisar nossa própria vida e o que vai trazer essa instrução, permitir que a gente veja como está a nossa situação, fazendo uma leitura da palavra, nem que seja por áudio, colocar aquelas Bíblias por áudio, ouvir enquanto faz alguma coisa, ou sentada e abre a Bíblia e vai acompanhando, que é uma forma que eu faço também, porque tem dia que a concentração parece que está mais prejudicada, daí a gente tem que arrumar um jeito, né, de não dar espaço para preencher, para a gente se esfriar, né, para dar brecha. Então eu espero que tenha agregado alguma coisa na sua vida e pensa em agradar o Senhor, não se preocupa com o que as pessoas podem pensar, chamar de religioso, porque viver em harmonia com o mundo é pecado, né? A gente precisa se desapegar.
e se apegar à santidade, não querer estar bem aos olhos do homem e estar entristecendo a Deus. Eu vou finalizar por aqui e até a próxima.